Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu quero tratar com você nessa noite de um assunto que já tem sido repetidas vezes falado aqui na igreja, mas é um assunto inesgotável, que é sobre a graça de Deus. Um assunto fascinante, e a gente percebe que ultimamente tem havido um reavivamento, vamos dizer assim, em cima dessa tônica, né? De tempo em tempo, parece que a igreja, ela traz, assim, Deus traz sobre a sua igreja uma ênfase maior sobre determinados aspectos, e a gente tem percebido isso. E eu queria nessa noite falar com você, fazer um jogo aqui de palavras sobre a graça da revelação e a revelação da graça. Talvez isso já faça a gente começar a buscar lá no nosso coração o que significa isso, mesmo que a gente ainda não tenha tanto conhecimento sobre esse assunto. Eu queria então ler com você, eu vou pedir, eu acho que não vai ser projetado o texto, porque parece que não tem a Bíblia online lá na produção, e eu não sabia, então eu não enviei o texto. Mas se você tem no seu celular ou a sua Bíblia mesmo, você, por favor, Lucas 10, no versículo 25, a partir do versículo 25, é um texto muito conhecido da maioria, eu vou ler. Se você tem, você pode acompanhar, senão você presta atenção, que é a parábola do samaritano. A sociedade bíblica, ela colocou o título de O Bom Samaritano. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Você pode dizer amém? Eu queria, na verdade, despertar a sua atenção nessa primeira afirmação, a graça da revelação, tentando mostrar para você que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela é um meio da graça de Deus, a revelação da palavra. A palavra de Deus para nós, ela é completa, ela é inerrante, ela não contém a palavra, ela é a palavra, e isso é fundamental para a gente, porque, sendo assim, toda a nossa vida, ela entra numa nova perspectiva.
Eu não leio a Bíblia para tirar só o que me interessa. Eu leio a Bíblia como sendo Deus falando comigo. Se eu não tenho esse entendimento, a palavra ela só é interessante naquilo que me agrada. Quando, na verdade, toda a palavra é inspirada por Deus. Você pode dizer amém? Então, quando você lê, mesmo a história de alguém que teve uma experiência negativa, aquilo dali está escrito por inspiração divina e Deus pretende ensinar você alguma coisa com aquilo. Então, quando a gente fala a graça da revelação, a gente percebe que a própria Bíblia, ela é um meio dessa graça de Deus, porque se não fosse a Bíblia, nós jamais conheceríamos sobre a própria graça. Nós passamos a conhecer a graça porque lemos na palavra sobre a graça. Se não fosse a palavra, nós jamais conheceríamos o que é graça de Deus. Nós jamais teríamos condições de aprender ou de entender melhor o que significa isso, graça de Deus. Há algo que só pertence a Deus, não é? Então, quando a gente fala de graça, a gente está falando do próprio Deus, né? Do caráter do próprio Deus. Então, sem essa revelação, seria impossível, volto a dizer, conhecer a própria graça. O outro aspecto é que a graça de Deus, ela sempre foi o conteúdo da sua revelação. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que em todos os momentos, até mesmo quando você lê alguns versículos que falam de Deus já ter planejado antes da criação do mundo, você vai ver que ali estava sendo revelado o Deus gracioso. Então, quando a gente presta atenção nisso e quando a gente vai ler a Bíblia com essas lentes, ou através da lente da graça de Deus, a gente começa a perceber quão Deus é gracioso, quão maravilhoso é esse Deus que se relaciona conosco ou procura se relacionar com o ser humano através da sua graça. Essa é a única maneira. Então, por exemplo, Deus, ele nunca intentou tratar com o homem de outra maneira a não ser pela sua graça. É interessante você ver isso. Mesmo antes, quando Deus, por exemplo, vou usar aqui um exemplo para você, a criação. Se você olha para a criação é a manifestação da graça de Deus. Quando o homem entra no cenário, tudo já estava pronto. Deus já tinha providenciado tudo para esse homem. Não foi ele que criou nada. Você já parou para pensar, e no nosso próprio nascimento, quando eu nasci, tudo estava preparado para mim. Uma família, o alimento. Eu não gerei nada disso, você não gerou nada disso. Mesmo para aquela pessoa que está do lado de fora, que ainda nem tem conhecimento de Deus, a vida dela é uma graça de Deus. Porque o que essa pessoa fez para ter o que tem? Como vida, como ar que respira. Então, quando a gente começa a olhar para esses detalhes, o próprio ar que eu respiro, a própria saúde que Deus nos dá, a própria inteligência do ser humano, tudo isso são respingos dessa graça de Deus. Porque, obviamente, nós vamos ver que no decorrer aqui da narrativa bíblica, essa graça ela vai se evidenciar de uma maneira muito mais completa. Então, por exemplo, quando, volto a dizer, né, quando o homem aparece, por exemplo, quando na queda do homem, olha lá para a história da queda. Você tem lá Adão e Eva, eles são tentados e eles acabam desobedecendo a Deus. Mesmo diante daquela desobediência, Deus não desiste deles. Deus já sabia o que tinha acontecido e Deus vai atrás deles e pergunta: onde estás? O que é isso a não ser a graça de Deus buscando o homem? E aí, depois que aquilo tudo acontece, tem lá as sentenças, obviamente, como consequência da atitude deles, não é? E a gente sabe que as nossas atitudes também, muitas das vezes, trazem consequências. Isso não quer dizer que Deus está castigando. Por isso que a gente deve pensar duas vezes no que a gente diz e no que a gente faz, não é verdade? Mas quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Eles tentam se vestir com a folha lá da figueira, não é? E Deus, a Bíblia diz que Deus fez vestes de peles de animais. Foi Deus quem fez aquelas vestes, para cobrir a vergonha. Quando a Bíblia fala da nudez, é a vergonha.
Não é só o fato de que Adão antes estava vestido. Ué, Adão sempre esteve nu, Eva sempre andou nua. E por que eles não tinham vergonha? Porque ainda não tinha o sentimento da vergonha, não tinha coisas a esconder. Agora eles têm coisas, e quem vem cobrir essa nudez, essa vergonha? O próprio Deus, a graça de Deus sendo manifesta lá no Gênesis. Então você vai ver, por exemplo, que Deus ali já trata deles através da sua graça, não é? O animal foi morto, porque se a Bíblia diz que Deus vestiu eles com peles de animais, alguém morreu. E isso também foi exemplo da graça, porque Deus podia ter acabado com a raça humana ali. Porque a Bíblia não diz que a alma que pecar essa morrerá? Por que Deus então não acabou com Adão e Eva literalmente? Eles morrem espiritualmente, mas literalmente Deus preserva. Então quando ele mata um animal, ele está usando um meio de graça para cobrir aquele pecado e fazer com que aqueles homens possam continuar na presença de Deus. Depois você vai perceber, não é, que mesmo naquele texto há já lá a promessa de um Salvador. O plano de Deus sempre foi a graça de Deus, né? Deus, nós podemos perceber isso na história dos personagens do Velho Testamento. Se você parar para pensar, é impressionante como José chega onde chegou. O que José fez para chegar a ser o primeiro governador, ministro lá daquele do Egito? Nada. Ele teve um sonho há muitos anos atrás, e por causa daquele sonho, que uma opção de coisa veio acontecer. Ele vive a vida na dependência de Deus, passando por algumas situações que ele também com certeza não entendia, e lá na frente, por uma ação soberana de Deus, graciosa de Deus, Deus vai movendo, vai dirigindo a vida de José, para que José conquiste o que ele conquistou. Isso foi graça. Abraão, vamos lá, Gideão, eu, o menor, família menor, por que eu, Senhor? Você. Quando Deus escolheu os homens, Deus escolheu pela sua graça. Você tem a história, por exemplo, de Esther, uma menina órfã, criada pelo tio, que chega a ser uma rainha. O que levou Esther a ocupar aquela posição? A não ser a própria graça de Deus, que escolheu, que conduziu, que ensinou, que treinou, que capacitou. Você está percebendo como é que Deus é o Senhor que faz tudo na nossa vida? E Ele nos conduz aonde Ele quer para que o plano dEle se cumpra em nós? A gente precisa acreditar nisso, né? Então, outro livro que você pode ler depois, que você vai ficar fascinado, é o livro de Ruth. Que história é a história de Ruth? Uma mulher que casa com o filho de Noemi, se mudam, né, para uma terra estranha, lá eles perdem tudo, o marido morre, ficam pobres, ela volta, é a única que volta com a sogra, e aí um dia ela diz, não, eu vou colher espigas, lá na terra de Boaz. Aí esse Boaz, que é um homem riquíssimo, olha para ela e diz, quem é essa moça? De quem é essa moça? E aí a história de Ruth muda da água para o vinho, porque de uma miséria terrível, Deus honra aquela mulher. O que Ruth fez? Ruth só acreditava, só estava dependendo de Deus, fazendo o seu papel, e Deus conduzindo pela sua graça para que Ruth chegasse a ser quem foi, não é? A mulher abençoada que foi. O que não dizer de Davi? Que chega ao ponto de dizer que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Revelação da graça de Deus no Velho Testamento. A lei, nós precisamos entender isso, a lei nunca foi a maneira pela qual Deus quis salvar o homem. Nunca. Deus não deu a lei para salvar ninguém. A lei, ela serviu como uma constituição de uma nação. Você precisa entender, e eu também, que ali um povo tinha sido tirado do Egito. Milhares de pessoas que estavam vivendo no deserto. Aquelas pessoas precisavam de regras. Por quê? Porque uma nação estava sendo construída. Aquele povo precisava de uma identidade. E quando Deus dá a lei, não dá para salvar, dá para construir uma nação, dá para construir a identidade de um povo. Por isso que você vê na lei tantos detalhes. Enquanto eles estavam sendo construídos, naqueles anos todos, para que um dia Jesus nascesse daquele povo. Mas a lei nunca foi dada para ser a salvação para eles, porque Deus sempre agia com a sua graça.
Os homens daquela época eram abençoados não pela lei, pela graça. Porque Deus continuava e sempre foi um Deus gracioso. Está dando para você entender? A graça não é uma novidade do Novo Testamento. A graça é a essência do próprio Deus. Deus antes era mau e agora está gracioso. Não! Deus nunca mudou. Se o mesmo Deus de graça que é do Novo, sempre foi o mesmo Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. O homem, por sua vez, por isso que Paulo vai dizer que a lei é boa e santa. Porque ela não tinha o propósito de salvar, ela tinha o propósito de dirigir, de ser parâmetro, de ser limite. E aí nós entendemos, não é, que os homens, na sua autossuficiência, a própria natureza pecaminosa do homem, da sua querendo ser independente, esse homem, durante a história, ele faz da lei, ou tenta fazer da lei, a sua tábua de salvação. Engraçado isso, tábua de salvação, porque a lei foi escrita numa tábua. O homem, na sua tentativa, e olha, essa continua sendo a característica da humanidade até hoje. O que a humanidade quer é salvação sem Jesus. As pessoas querem salvação, elas querem vida eterna, elas querem o céu, contanto que não seja com Jesus. E aqui, da mesma maneira, quando eles fazem da lei, ou tentam fazer da lei a tábua de salvação, eles estão dizendo, pelos meus próprios méritos eu vou garantir essa parada. Porque se eu obedecer, eu sou salvo. O que Deus tem a ver com isso? Nada. A glória é do homem. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que pela graça sois, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não há como eu bater no peito e dizer, eu sou. Não. Deus, na sua graça, me alcançou e te alcançou. Diga glória a Deus. Amém? Então, a gente observa que a tentativa, até hoje, é sempre o homem sempre querer salvação, mesmo que ele não entenda com essa palavra, sem Jesus. E aí entra todo o aspecto das religiões, entra todo o aspecto das filosofias, o ateísmo. O que são essas coisas? Aquele que se garante somente na sua inteligência, a razão passa a ser o seu Deus, a sua religião é mais um caminho que ele acredita que vai levar a Deus. Não é isso que o mundo diz, que todos os caminhos levam a Deus? Se todos os caminhos levam a Deus, essa pessoa não está indo na direção de Deus, porque só há um caminho que é Jesus. Então, todas essas frases de efeito, a idolatria, são substitutos de Jesus, ou tentam ser substitutos de Jesus, fazendo com que haja, supostamente, salvação sem Jesus, o que a gente sabe ser impossível. Depois a gente vai, e aí eu vou voltar àquele texto que eu li com você, depois a gente vai para a revelação da graça. Quando Jesus esteve aqui entre nós, e a gente percebeu o modo de Jesus viver, você vai ler os evangelhos, você presta atenção nas palavras que Jesus disse, na maneira que Jesus viveu, tudo ali era a manifestação da graça. Jesus, ele não despreza ninguém, Jesus acolhe o necessitado, Jesus perdoa os pecados de uma prostituta, Jesus, ele atende o cego que grita por ele. A todos aqueles que se humilharam, que reconheceram ele, né, como Senhor, como Deus, ele estava pronto a manifestar. Por isso que a gente vai ver aqui na expressão, até foi motivo de domingo, um detalhe da pregação, que quando alguém chegava e dizia, mestre, e você percebe que na parábola que a gente leu, diz que o intérprete da lei chegou a Jesus dizendo o quê? Mestre. A motivação do coração dele era outra. Então aqui a gente percebe, aqui na parábola, vamos lá, eu vou ser bastante simples, porque o nosso tempo não é tão longo e para estudar não é a noite mais propícia, né? Um estudo seria muito melhor se fosse uma série, um domingo, outro momento. Mas aqui eu quero passar com você em cima da parábola, porque eu quero agora que você veja a revelação da graça. Na parábola, em todas as parábolas você vai ver a revelação da graça do Senhor Jesus, mas nessa parábola, especificamente, quando diz assim, vamos lá, o intérprete da lei, não é? Quem era o intérprete da lei? Um advogado religioso.
Advogado costuma ser pessoas que têm bons argumentos. Pessoas que sabem, nós estamos vendo, nunca eu assisti tanto às audiências do STF como agora. Eu estou me formando. É tanta palavra difícil, é tanta manipulação, é tanta coisa, é tanto vai para a direita, vai para a esquerda, mas não é isso, e que cada um prova que o verde não é verde. É inacreditável, mas é. Não é? E aí você vê que esse advogado religioso, ele diz aqui que ele foi com a intenção de testar mesmo. E aí, Jesus, ô mestre, tu imagina o cara empinado, ele não chegou, mestre, meu mestre, e aí? O que você diz aqui? O que farei? Olha a palavra farei, para ser salvo. A cabeça dele é assim, eu é que me salvo, cara. Quem é esse Jesus que está falando coisa diferente? E aí ele vai e ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção nessa. E aí Jesus vem e, diz, e volta para ele. Como tu interpretas a lei? Aí você vê que o problema não era a lei, era como você interpreta a lei. E aí ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus. Ele cita direitinho Deuteronômio, Levítico, não é? E aí ele faz aquela pose toda, inclusive, é verdade o que ele disse. E aí depois ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Só que aqui, aí você vê como é que ele... É boa a Bíblia, né? Você ama a palavra de Deus? É muito legal, né? Aí ele diz assim, no versículo 29, depois que Jesus diz isso, ele, porém, querendo justificar-se, a resposta de Jesus mexeu com o ego dele. Porque quando Jesus diz, faz isso e viverás, ele percebeu que pela lei ninguém era perfeito. Então Jesus diz assim, faz isso e viverás. Se é possível você cumprir essa lei, cumpre e você vai ser salvo. Mas quem é que pode ser salvo pela lei? Ninguém. E aí ele querendo justificar-se, ele não queria sair perdido, derrotado, como advogado. Nenhum advogado gosta de ser derrotado numa audiência, né? Ele também não queria, que dali era uma audiência. E aí ele diz assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai usar uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí caiu na mão dos salteadores, os caras bateram no cara, levaram tudo dele, apanhou, ficou lá semi-morto, passa o sacerdote, de largo, não quer, nem fala próximo, de longe, o levita. Então você veja, o sacerdote e o levita aqui, Jesus usa para simbolizar todos aqueles que eram os religiosos da ocasião, que interpretavam a lei de maneira errada, que interpretavam a própria palavra de Deus em benefício próprio, não com misericórdia do outro. E ele faz questão, Jesus era muito corajoso, né? Ele faz questão de dizer que o sacerdote e o levita não fizeram nada do que deveriam fazer. Ou seja, a religião não salva, a religião não transforma. A religião, representada pelo sacerdote e pelo levita, não salvou o homem caído. Não salvou a religião representada pelo sacerdote e pelo levita, não ajudou aquele que estava morrendo. Da mesma maneira, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a religião, o sacerdote e o levita não seriam suficientes para nos salvar da nossa situação. Você pode dizer glória a Deus? Né? Então aqui ele vai trabalhar nessa dinâmica, ele querendo justificar-se, Jesus então, porque o âmago da parábola, queridos, eu não quero ser aqui alguém que não entende qual foi a intenção do escritor. Jesus estava trabalhando a questão do próximo. Esse é o ponto central da parábola. Agora, a gente pode tirar verdades daqui, porque são verdades bíblicas. Então, eu vou, sem querer distorcer a Bíblia, eu vou trazer para vocês algumas coisas importantes que se aplicam, fazer uma aplicação na nossa vida. Vamos lá? Quero lembrar com você que a graça agora, ela é revelada como sendo o próprio Jesus.
A graça agora não são mais respingos, ela veio na plenitude. Na plenitude dos tempos, a graça se revelou completamente. Não há expressão maior da graça de Deus do que através do próprio Jesus. Os outros meios de graça eram pequenas amostras, mas agora Jesus é a plenitude, Ele é a própria graça. Diga glória a Deus, não é? Graças a Deus por isso. Então, isso é importante a gente saber. Agora, deixa eu chamar a atenção aqui, que eu não vou ficar lendo, para você ver. Na parábola, nós podemos nos identificar como aqueles que eram os feridos desta história, os caídos. Você se lembra que no Velho Testamento, João vai chamar o nosso adversário de o ladrão? O ladrão vem somente para roubar, matar. Quem foi que roubou lá no Éden e deixou Adão e Eva caídos? Um ladrão. E toda a humanidade herdou essa queda, porque aquele ladrão, aquele salteador, invadiu o percurso da vida deles e acabou deixando-os. Claro, uma parábola, você não pode querer traduzir tudo igualzinho, porque é uma parábola. Então, a Bíblia diz que nós estávamos não semi-mortos, mortos, mas só para a gente poder entender a parábola. Então, quando eu me coloco aqui no lugar desse cara que foi assaltado, diz que eles levaram, os salteadores levaram tudo deles. Não é assim que o adversário fez com as pessoas desse mundo? Tudo que elas têm, que é a própria vida, o inimigo quer tirar. Quer tirar a família, quer tirar a vida, quer destruir casamento. Não é assim que as pessoas se encontram? Numa hemorragia, não é? E aí depois a palavra de Deus diz que vem então o samaritano, né? Vamos chegar aqui no samaritano. Quem era o samaritano? Vou correr um pouquinho para a gente terminar. Alguém mal visto. A história dos samaritanos você pode ler depois. Era um povo mestiço, eles se misturaram com os gregos, eles fizeram uma miscelânea danada. Os judeus não gostavam deles porque eles não eram uma raça pura, vamos dizer assim. Eles também entraram num ambiente de idolatria, tanto que eles fizeram lá no Monte Gerizim, não foi? O lugar de adoração era Jerusalém, elas agora dizem que é Gerizim. Tanto que aquela mulher samaritana perguntou para Jesus o quê? Jesus, onde é o lugar, onde nós vamos adorar? Porque havia é lá, ou é aqui ou lá. Eles eram mal vistos, mas eu não estou querendo chamar Jesus de samaritano, porque seria muito pouco para Jesus, né? Mas se você pensar, Jesus também não era bem visto. Se lembra que Jesus dissera assim para Jesus, quem é esse? De Belém pode nascer alguma coisa boa? Ué, e de Samaria pode vir alguém bom? De Samaria é que vai vir o cara que vai ajudar o caído? E de Belém vai vir alguém bom? Esse daí é glutão, beberrão, come com pecadores. Disseram até que ele tem demônio. Tu imagina isso? Jesus não era aceito por aquelas pessoas, a não ser aqueles que tinham sido abençoados e que eram as pessoas mais marginalizadas, que ele tocava na vida delas por causa do coração deles, e eles então viam Jesus de maneira diferente. Mas a maioria, os poderosos, nunca viram Jesus dessa maneira. Sempre viram como alguém mal visto. Então, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Assim como Jesus vem, né? E a Bíblia diz que ele veio. Jesus, essa música que foi cantada hoje aqui tem tudo a ver com isso, né? Impressionante, ele escala montanhas, é como o samaritano, ele pagou um preço. Quando Jesus, ele vai lá, ele vem ao nosso encontro, não é? Jesus, ele é, vamos dizer assim, o samaritano da parábola. Ele veio ao nosso encontro. E quando aquele samaritano para poder socorrer o homem, diz que ele coloca óleo e vinho. Há uma possibilidade aqui de uma aplicação, porque óleo e vinho naquela ocasião eram de fato usados como remédio. Mas a gente sabe que aqui pode ser usado o óleo como Espírito Santo e o vinho como sangue de Jesus. Primeiro o Espírito Santo age no coração, depois a pessoa se converte, aí o sangue é aplicado.
O Espírito Santo fala, convence, o sangue então vem purificar. Deus tem um remédio para nós, e nós fomos curados pelo remédio que Ele já aplicou no nosso coração. Você é uma pessoa de Deus, diga para essa pessoa que está do seu lado, você foi curada por Deus. Não curada fisicamente, curada espiritualmente, se você tem Jesus na sua vida. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida, então saiba que Ele veio buscar você. Ele veio curar você. Ele veio dispensar sobre você o óleo e o vinho, capaz de cicatrizar todas as nossas feridas. Você pode dizer amém? O outro aspecto, e aí também a Bíblia diz que Jesus abriu mão, né? Porque o samaritano, ele paga toda a despesa. Se você parar para pensar, depois você pode ler com mais calma, diz que ele botou o rapaz sobre o animal. Ele foi a pé. Para ele colocar no animal, ele deve ter ido puxando o cavalo, né? Vamos dizer assim. E aí a gente entende que ele abriu mão de tudo. Ele pagou um preço. Quem pagou o preço por nós? Ele veio, ele abriu mão da sua glória, ele pagou um preço para que nós fôssemos curados. E para que nós fôssemos salvos. Glória a Deus por isso, não é? Depois diz que ele foi levado para uma hospedaria. Você sabe, há uma possibilidade de uma relação entre a igreja e a hospedaria, porque a igreja é o lugar onde nós somos cuidados. Por isso que a igreja é tão importante. A igreja é o lugar onde a gente aprende, onde a gente é cuidado, onde a gente é ministrado. Aquele homem foi levado para a hospedaria. Nós, quando fomos salvos por Jesus, que nos encontrou, que escalou montanhas, que derrubou muralhas para encontrar a mim e a você caído no meio do caminho, Ele também nos colocou na sua igreja. E nós estamos sendo cuidados até hoje. Não que nós não sejamos salvos. Somos salvos? Você pode dizer amém? Eu vou fazer uma pergunta de 1950. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Você é dessa época? Bené e eu somos, né, Bené? Então, você tem... Não, mas nós somos salvos. Nós não estamos falando mais de salvação. Nós estamos falando agora de cuidado. O Senhor continua cuidando da gente. Onde? Na igreja, na hospedaria. E Ele, não é que Ele esteja pagando o preço como se o preço da cruz não fosse completo. Não é isso que eu estou querendo dizer. O preço da cruz foi completo. Você entende assim? Amém. Mas ainda hoje Ele trabalha a nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor não dorme. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus, Ele está de olhos abertos sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele está providenciando o necessário para mim e para você. Você precisa ter essa certeza. A graça de Deus tem a ver com isso. Ele pagou o preço e Ele diz assim, olha, é muito legal quando Ele diz assim para o cara da hospedaria, faz o que você tem que fazer, porque quando eu voltar, eu vou pagar ainda o que falta. Quem disse que vai voltar? Você sabe disso, que é uma promessa? Ele disse, eu voltarei para buscar a minha igreja. Há uma promessa de que Jesus voltará para nos levar, para nos buscar. Não é morrendo, não. Ele voltará. A segunda vinda de Jesus. Não é que Jesus vai voltar e vai pagar alguma coisa ao mundo. Isso aqui não dá para a gente aplicar, por ser uma parábola. Mas a verdade é que Ele vai voltar para poder nos resgatar completamente para o reino de Deus. Então, essa verdade é outra verdade que você precisa ter no seu coração. Amém, queridos? Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é fundamental, não por outra maneira. Desista de tentar fazer alguma coisa para ser salvo. Nós fomos salvos e somos salvos pela graça, e nós somos sustentados ainda pela graça. Não há nada que eu possa fazer, os músicos podem subir, não é? Não há nada que eu possa fazer que venha comprar a bênção de Deus, porque o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele tem prazer em tomar a iniciativa de nos abençoar. Deus não precisa ser pressionado. O mesmo Deus que sempre planejou tudo através da sua graça, é o mesmo Deus hoje que diz assim, eu vou abençoar ele, porque é meu filho, porque ele crê em Jesus, eu vou tratar dele, eu vou cuidar dele. Então você pode ter essa paz no seu coração.
sair daqui com a revelação desse amor de Deus por você, um amor incondicional, e que você pode ter essa certeza de que Deus, Ele está contigo para suprir todas as suas necessidades. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você enquanto os músicos estão se preparando, tocando. Se você está com alguma necessidade, eu quero despertar você nessa noite para confiar na graça de Deus, pela fé, não é? Senhor, em nome de Jesus, Pai, é tão bom a gente poder descansar na Tua palavra, na verdade da Tua palavra. Saber que o Senhor sempre nos amou. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha planejado nos salvar. Antes da quando a gente ainda era uma substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já estava formando cada detalhe da nossa vida. E nós somos gratos a Ti por isso, Senhor, porque Jesus veio ao nosso encontro. Jesus veio aqui nos salvar, veio pagar o preço e nos salvou através do preço que Ele pagou na cruz. Mas nós cremos que o Senhor também é o Deus presente na nossa vida, que vem suprir cada uma das nossas necessidades. E eu te peço por cada pessoa que está aqui, aquela pessoa que esteja ouvindo e vendo pela internet, onde ela estiver, na sua casa, no hospital, que ela seja curada, que ela seja alcançada pela Tua palavra, que ela seja alcançada pelo bom samaritano, por Jesus, o Senhor dos senhores, de maneira que todas as feridas delas sejam curadas. Abençoa o meu irmão. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, diga glória a Deus.